já começaram a valer as regras que permitem o trabalho híbrido e por produção. Uma medida provisória publicada pelo governo federal no dia 28 de março traz uma série de mudanças para os trabalhadores. O home office foi adotado por quase metade das empresas no Brasil durante a pandemia, mas quase 70% dos trabalhadores tiveram dificuldades no início desse esquema. Esses são dados divulgados de uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração. Bom, para explicar para a gente um pouco sobre as mudanças, a regulamentação, enfim, dar detalhes sobre esse cenário, né, e sobre essa medida provisória, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, em formato virtual, a Natália Abramides, que é advogada trabalhista. Eu queria te agradecer por ter aceito o convite mais uma vez aqui para falar com a gente. Seja bem-vinda. Olá, Lidiane. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e poder esclarecer esse tema para vocês. Bom, vamos lá. O texto, né, da medida provisória, ele passa a permitir algumas situações, dentre elas o trabalho híbrido, que é, né, a união do trabalho presencial junto com o home office, e a criação do chamado contrato por produção ou por tarefa, sem um controle de jornada de trabalho por horas. O Ministério do Trabalho e Previdência, né, quando da publicação dessa medida provisória, declarou que o objetivo é adaptar a legislação às necessidades das novas formas de trabalho explicitadas durante a pandemia. A gente sabe que a pandemia acabou acelerando esse processo, mas o home office ou o trabalho híbrido já era uma tendência antes mesmo desse período, né, Natália? Sim, a gente já, a partir de 2017, já havia começado a ter algumas regras para o teletrabalho, e com certeza a pandemia trouxe a necessidade da gente tratar isso com mais detalhes. Por isso, no início da pandemia, a gente também teve uma medida provisória que tratou do tema, né, e agora a gente tem essa outra medida provisória trazendo novas regras, na verdade, para justamente, como você mesma disse, adaptar o que veio acontecendo nesse período, né, essa nova realidade que a gente teve, trazer isso de forma que a lei pudesse regular, né. Então, realmente, a pandemia, ela talvez tenha abreviado aí, aliás, antecipado uma tendência que já vinha ocorrendo, que era do trabalho ele poder ser realizado a partir de a prestação de serviço a partir de qualquer local, em vários tipos de serviço, né? A gente tem em vista que a internet facilitou muito a realização desse tipo de trabalho. Uhum. A lei já contemplava o teletrabalho. Se eu não me engano, foi durante a reforma trabalhista que isso foi regulamentado. Isso. E agora a ideia com essa MP é regular o trabalho híbrido. Esse é o foco. Sim. Justamente na reforma trabalhista já haviam surgido algumas regras e na verdade, de forma até um pouco, vamos dizer assim, já era algo que ocorria, o teletrabalho ele já acontecia e faltava essa regulamentação na CLT. Então, a reforma, ela trouxe essa regulamentação. Quando a pandemia veio, que a prática, ela foi utilizada por muitas empresas, surgiram questões que não estavam ali na CLT. E aí a gente precisou, então, começar, aliás, legisladoras, empresas, todo mundo começou a pensar como que vai ficar essa situação, né? Lá, quando a gente estava falando do comecinho dessa regulamentação, quando a gente falava em trabalho, em teletrabalho, o que define o teletrabalho? É o trabalho realizado à distância, né, e que se utiliza de tecnologias da comunicação, tá? Desde que, e aí a lei colocava que não teria problema se o trabalhador precisasse ir ao estabelecimento do empregador, né, desde que isso não fosse preponderante, essa é a palavra que ele utilizava. Hoje, a MP faz o quê? Né? Ela traz que esse trabalho ele pode ser realizado tanto no domicílio do empregado ou qualquer outro lugar remoto definido entre as partes aí, como no estabelecimento do empregador, sem que isso descaracterize o regime de teletrabalho, que é justamente, então, a ideia do trabalho híbrido. Então, mas como assim? Então, teletrabalho, eu estou lá na empresa e eu estou em teletrabalho ainda? Não é exatamente isso, né? Mas eu posso ter tanto estar trabalhando de forma remota, quanto no estabelecimento do empregador, e aí a lei coloca, para a realização, né, de tarefas específicas, sem que isso descaracterize o teletrabalho. E aí surge, então, essa ideia do regime híbrido. A gente não tem mais essa necessidade preponderante de ter que ser em casa. Então, se eu aparecer lá na empresa, desconfigurou o teletrabalho. Não, agora, então, o que a MP coloca é que isso não desconfiguraria o teletrabalho.
Certo. De que forma, então, na prática, essa modalidade ela pode ser regulamentada? Por exemplo, os funcionários atuam presencialmente alguns dias da semana, em outros dias da semana eles trabalham de casa. Quantas horas devem ser definidas? Quais os dias? Em que situações ou quais tarefas devem ser executadas presencialmente em home office? Para quais finalidades ele deve estar na empresa, em caso de reuniões? Como fica essa regulação na prática? Ó, o que a lei coloca é que ela fala em tarefas específicas. Ela não define que tem que ter um percentual X de horas em casa e X de horas na empresa. Isso, e além do fato de ser uma medida provisória. Então, quer dizer, é um assunto que ele não passou por um projeto de lei, teve uma ampla discussão. Então, são pontos muito recentes e que provavelmente essa definição do que é essa proporção, do que é em casa, quanto que pode estar na empresa, em casa, isso vai acabar sendo definido na prática e a partir daí de uma possível formação de jurisprudência, se houver discussão disso no judiciário. Hoje a gente não tem essa definição ainda, né? E isso vai variar muito da atividade de cada empresa. Então, o que se sentiu é que, em alguns casos, o trabalho ele pode ser realizado 100% de forma remota e não afeta a atividade, mas em outros havia necessidade de comparecer. E isso começou a gerar uma insegurança jurídica no contrato de trabalho, porque, quer dizer, do ponto de vista da empresa, eu coloquei o meu empregado em regime de teletrabalho, eu preciso chamá-lo para comparecer aqui na sede da empresa, né? Seja porque ele precisa se utilizar de algum equipamento, da própria infraestrutura, que talvez ele não tenha na casa dele, algum cliente que precisa realizar uma reunião presencial. Será que isso vai desconfigurar esse regime que eu criei? E começou a gerar essa insegurança jurídica. E a mesma coisa acaba também por ponto de vista do empregado. Ele também passa a sofrer dessa insegurança, né? Então, foi mais uma necessidade aí de criar uma segurança jurídica em torno de um instituto que já vinha sendo utilizado, né? Mas essa definição do que pode, número de horas e quanto que fica, vai depender aí da atividade de cada trabalho e de cada empresa. Isso a lei não define isso hoje. Ela só fala, né, que você também não pode ir lá para a empresa para trabalhar da mesma forma que você trabalha na sua casa, é para realizar tarefas específicas. Com relação às modalidades das atividades de trabalho, segundo dados ainda da Fundação Instituto de Administração, o percentual de companhias que adotou o teletrabalho durante a quarentena foi maior no ramo de serviços hospitalares, 53%, e na indústria, e entre as grandes empresas, o índice daquelas que colocaram os funcionários em regime de home office ficou em 55%, e no caso das pequenas, 31%. Em quais setores há uma adesão mais fácil, né, mais rápida a regimes como esse, trabalho híbrido, trabalho em casa, home office, teletrabalho, e em quais setores há maior dificuldade para esse tipo de formato? Não, sem dúvida, tem os setores que se utilizam mais de tecnologia da informação, que já podem realizar seu trabalho de forma digital, eles têm uma adesão muito maior. Mesmo se a gente pensar, por exemplo, nos serviços bancários, que até pouco tempo atrás não se cogitava de realizar diversas operações fora de uma agência bancária, hoje já é um serviço que está sendo oferecido preponderantemente em formato digital, e que mesmo, né, os trabalhadores bancários aí tiveram uma grande adesão ao trabalho remoto, né? Criaram-se, então, novas formas de atender ao cliente sem a necessidade, por exemplo, de comparecer à agência. Setores de TI, tecnologia da informação, redações, né, que nem as redações, por exemplo, em alguns casos, parte de redações de jornais, serviços que possam ser prestados aí, então, por meio de forma remota, tiveram uma grande adesão. Claro que, por outro lado, tem serviços que a gente não pode imaginar a prestação dessa forma, né? Então, que exigem realmente ali o trabalho presencial. Então, um atendimento em lojas como de emergência, como farmácias, gênero alimentício, serviços domésticos, isso a gente não tem, né? Parcialmente a gente até consegue colocar uma parte desses trabalhadores de forma remota, mas outra parte tem que estar ali presencialmente, não tem como, então é um setor que acaba tendo uma adesão menor a esse regime de trabalho. Uhum. Ainda segundo uma declaração do governo federal, o trabalhador terá a liberdade, a partir dessa medida provisória, para exercer suas tarefas na hora que desejar. Nós comentamos sobre essas regulamentações, né, que elas não estão previstas
pontualmente na medida provisória, ou seja, cabe a cada setor ou atividade fazer essa regulamentação. Quem é que define isso na prática? É o trabalhador que escolhe, isso é definido junto, né? Um acordo individual entre trabalhador e empregador. Sindicatos podem fazer a mediação. Na prática, como isso funciona? Essa questão da definição da jornada foi um dos grandes pontos, né, de discussão quando a gente teve, principalmente aí a MP durante a pandemia, né, que tratou aí do home office, que foi levar todos os trabalhadores que foram para teletrabalho, ficaram inseridos, então, no artigo 62 lá da CLT, que diz que eles não são elegíveis ao controle de jornada. Na prática, o que isso significa? Se eu não posso controlar a jornada do trabalhador, consequentemente, ele não tem direito ao recebimento de horas extras, né? Isso já estava previsto para os trabalhadores em teletrabalho. Como a gente teve uma adesão muito forte na pandemia, isso gerou uma discussão muito grande, porque como que eu realizava um trabalho na empresa? Né, e tinha lá o meu horário, seja qual for, né, seja com aquele horário certinho das 8 às 6, ou que fosse no período noturno, da tarde, mas eu tinha o registro de jornada. Então, meu trabalho era da 1 às 5, se eu trabalhasse até às 6, eu tinha direito, por exemplo, a receber uma hora extra. E, de repente, eu vou para o teletrabalho, continuo fazendo o mesmo trabalho na minha casa e não tenho mais esse direito. Então, isso gerou aí uma grande discussão, né? E pela ANP, na época do começo da pandemia, não teria direito mesmo, né? Então, colocava, olha, quem está em regime de teletrabalho não tem direito, não é elegível ao controle de jornada, consequentemente não tem direito às horas extras. O que essa ANP aí, 1108, ela faz, então? Ela cria duas modalidades de teletrabalho. O teletrabalho por jornada e o teletrabalho por tarefa ou produção. Essa é a novidade, essa é uma das novidades também que ela traz. Então, o teletrabalho por jornada significa o quê? Que eu vou trabalhar de acordo com aquela jornada que eu combinei com o meu empregador. Ou seja, basicamente a mesma coisa que era feita de forma presencial, eu vou fazer de forma remota. Então, se eu tinha um trabalho lá na empresa, que era então da 1 às 5 da tarde, eu estou na minha casa trabalhando da 1 às 5 da tarde, se eu trabalho até às 6, eu tenho direito a essa uma hora extra. Isso acontece principalmente em serviços em que eu consigo mensurar a jornada. Por exemplo, o empregado ele começa a jornada dele, ele precisa se logar no sistema da empresa, né? E a hora que ele termina a jornada, ele faz o log-off desse sistema. Então, não cabia muito aí essa ideia de que não tinha como controlar a jornada, na medida em que ele só consegue trabalhar se ele está logado ali no sistema da empresa. Já o trabalho por produção ou por tarefa traz a ideia oposta. Então, nesse trabalho por produção ou tarefa, é que aí sim o empregado ele não vai trabalhar numa jornada determinada, especificada pelo empregador dele, e sim ele tem a obrigação de realizar uma determinada tarefa. Então, estou te contratando para escrever aqui uma determinada matéria. Você pode fazer isso à 1 da tarde, às 5, à meia-noite. É importante que você entregue aquela tarefa. Não estou te contratando por jornada, né? Então, nessa modalidade de teletrabalho, mantém-se, né, essa ideia, então, de que não existe o controle de jornada. Essa foi uma grande inovação que a medida provisória trouxe, tá? E aí o tema do teletrabalho, né, essa definição, ela parte, sim, do contrato individual de trabalho entre empregado e empregador e pode também, em alguns casos, algumas disposições serem mediadas pelo sindicato da categoria, né? Não é o caso aqui o que eu vou falar, mas, por exemplo, a própria medida provisória, ela estabelece que telemarketing não entra nessa ideia de produção ou tarefa. Então, tipo, você tem que fazer, então, 100 ligações nesse período, né? Um exemplo. Isso não seria uma ideia de tarefas específicas. Ela constou assim, né? O telemarketing constou ali na MP. Ok, a gente pode ter essa mesma discussão dentro de negociações coletivas nos sindicatos entre empresas, né, e os empregados. Então, eu posso ter o sindicato, sim, mediando, por exemplo, que não vai admitir o trabalho por produção naquela determinada categoria, tá? Dá para pensar numa caminhada para um modelo intermediário? Então, como acontece, falando em termos de remuneração, inclusive, como acontece, por exemplo, no setor de vendas. O funcionário ele tem uma remuneração fixa, né, pelas horas trabalhadas, mas à medida que ele supera algumas metas, ele tem um ganho adicional em cima da remuneração que é fixa. Dá para pensar nisso também nesse modelo intermediário com relação ao trabalho híbrido?
Dá para pensar assim, é algo que daí valeria a partir do que realmente foi combinado entre as partes, se ela ganha por produção, né? E isso fica até mais compatível, uma vez que ela não vai ter o direito aí no recebimento das horas extras, mas isso é algo a ser definido entre as partes. Uhum. Agora, as regras entraram em vigor no dia 28 de março, podem ser prorrogadas, afinal de contas, é uma medida provisória, mas para que se tornem definitivas, precisam ser aprovadas por meio de projeto pelo Congresso. Na visão de alguns especialistas aí na área do direito, essa medida provisória, ela traz avanços, né, com relação à regulamentação do trabalho híbrido, mas acaba gerando insegurança jurídica sob o argumento de que MP não é um instrumento ideal para regulamentar esse tipo de situação. É a sua visão também? Olha, Lidiane, de fato, não é um instrumento ideal se a gente for considerar, né, a função da medida provisória, que é tratar de matérias urgentes. Então, essa medida provisória, ela regula o teletrabalho e o auxílio alimentação, traz algumas modificações, né, para esses dois institutos. Qual seria a urgência de fazer essa regulação? Talvez lá no começo da pandemia, quando de fato havia uma necessidade de mobilizar muito rápido como a gente vai trabalhar, isso tenha sido uma matéria muito mais urgente do que hoje, né? E aí, o que acarreta de malefício é que a gente não tem, além dessa insegurança jurídica que gera, porque ela pode perder a eficácia ao final e voltar tudo como era antes, e aí tem que regular as relações desse período, né? É o fato de que isso não passou por uma discussão tão ampla, porque é uma medida do executivo que depois vai para o legislativo para ser discutida, enquanto o correto deveria ser o contrário. A gente tem um projeto de lei que passasse pelo legislativo para ter o debate, para depois ele ter a sanção ou não do executivo. Então, esse seria o caminho ideal, um projeto de lei. Mas o fato é que hoje as medidas provisórias, e não é de hoje, na verdade, já faz um tempo que as medidas provisórias elas vêm sendo utilizadas para fazer atualizações rápidas na lei, né? Tá, não temos tempo de passar isso como projeto, usa a medida provisória, acabou se criando até um costume. Mas se a gente for pensar no que é o correto e mais adequado, certamente seria o projeto de lei. Até porque pode acabar criando um cenário oscilante, afinal de contas, se Uhum. terminar esse prazo, a sua prorrogação e o projeto não for encaminhado ao Congresso ou apreciado, votado pelo Congresso, volta o cenário anterior. Volta. E as relações que ocorreram durante esse período de vigência da medida provisória, elas ficam submetidas à medida, né? E aí ainda vai ter que se fazer uma regulação, então, de como ficam essas relações que ocorreram nesse período, para que, né, a gente consiga ter uma definição. Então, realmente não é um instrumento ideal, embora seja cada vez mais comum que as atualizações legislativas sejam feitas por meio de medida provisória, ainda mais quando a gente tem temas assim específicos, pontuais. E os projetos de leis acabam ficando para, né, discussões maiores, temas mais amplos. O último ponto que eu queria comentar com você, né, que é uma mudança trazida também por essa MP, é com relação ao auxílio alimentação. Segundo o governo, havia algumas distorções no momento de contratar as empresas fornecedoras que acabavam autorizando o vale para custeio de outros tipos de serviços que não na área de alimentação. Uhum. Isso mesmo. As disposições que a MP traz sobre esse tema, elas acabam sendo mais voltadas mesmo à forma de contratação entre o empregador e a empresa que fornece o serviço aí do Vale Alimentação, do auxílio alimentação. Para o empregado, na realidade, né, não traz obrigações ou deveres para o empregado. Porque o que acontecia é isso que você disse. Muitas vezes a pessoa para pagar outro tipo de despesa, né? Então, utilizar em algum tipo de loja que fazia troca, mas pode passar aqui por uma loja que não tem nada a ver, um posto de gasolina, alguma coisa assim, ela conseguia utilizar esse cartão para comprar produtos de gênero não alimentício. E aí, qual que é a grande questão? A grande questão é que a lei diz que, e isso tem relevância para o empregador, que essa verba, ela não tem natureza salarial quando ela é utilizada, então, né, quando o empregador, enfim, segue todas as regras, o que significa que ela não reflete sobre outras verbas pagas pelo empregador, tá?
ela não é considerada como salário, ela é uma indenização, tá? Ou seja, a gente tem verbos que a gente chama de natureza salarial, de natureza indenizatória, e ela não teria essa natureza salarial. A partir do momento que eu posso fazer tudo, eu estou desconfigurando a natureza desse instituto, porque não é para ele comprar comida. Se ele pode ir lá e comprar comida, pode abastecer o carro dele, passar numa loja de roupa, qualquer coisa que seja que aceite aquela maquininha, eu estou desconfigurando completamente o instituto, é como se eu estivesse dando dinheiro e aquilo vira parte do pagamento do salário. E se é salário, a empresa precisa recolher todos os encargos sobre aquele valor. Então, a MP diz o seguinte, que a partir de agora, esse auxílio alimentação, ele só pode ser destinado à aquisição de gênero alimentício. E, além de tudo, ele deve ser pré-pago. Se a empresa cumprir todos esses requisitos, a verba para ela vai ser considerada de natureza indenizatória, ela não precisa recolher mais encargos sobre essas verbas, porque não é considerada salário, e ela ainda consegue obter alguns benefícios fiscais. Perfeito. Natália Abramides, advogada trabalhista, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, esmiuçando para a gente um pouco sobre essa medida provisória que foi publicada pelo governo federal no dia 28 de março, regulamentando, trazendo as regras para a regulação do trabalho híbrido e também com relação ao auxílio alimentação. Natália, mais uma vez eu queria te agradecer pela presença, por ter aceito o convite para conversar com a gente. Obrigada. Prazer é meu. Muito obrigada, Lidiane. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!